Fala, gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como que a gente substitui a água do tanque, tá bom? Como que a gente faz a substituição e como que a gente avalia quando a água tá boa ou não. O que acontece? Quando a gente pega, vem no nosso tanque de remoção de suporte, né? E a gente vê que a água ela tá muito branca, com esse aspecto muito leitoso, né? E a água, ela querendo ou não, ela já tá um pouco densa. A gente sabe que para remover o suporte, o tempo para remoção vai ser muito longo. A gente vai ter um problema relativo com isso e às vezes em regiões muito difíceis de acesso, a gente vai ter um problema para conseguir remover o material, tá? Então hoje eu vou ensinar para vocês o procedimento para a gente conseguir remover, conseguir fazer a troca e a utilização do EcoWorks, beleza? Então o primeiro passo a gente vai vir aqui descarregar, né, o nosso tanque. Então o primeiro passo vai ser a gente fazer a remoção da água do tanque, né? Eu vou ligar aqui a válvula do meu tanque e aqui eu consigo observar que a água já vai sendo removida. A gente vai voltar aí quando o tanque já estiver totalmente vazio para vocês conseguirem entender como que a gente faz o procedimento. Agora, após o tanque finalizado, já tirado toda a água residual que a gente tinha, com água que já estava muito leitosa, a gente vai começar a colocar água nova nele, né? A gente vai começar a colocar água que vai ser utilizada na nossa solução. E aí a gente vai abastecer o tanque por completo com a água. E como que a gente vai preparar a nossa solução para fazer a remoção do material de suporte? O fabricante, ele recomenda o próprio material, que é o EcoWorks, certo? É um material desenvolvido pela Stratasys, para a gente adicionar ali na nossa solução para conseguir fazer a remoção do suporte. Ele é um material ecologicamente correto, então é um material que possibilita a gente fazer o descarte da nossa solução sem estar ali prejudicando diretamente o meio ambiente, certo? A embalagem, a gente pode notar que tem tanto o lado A quanto o lado B. O fabricante recomenda utilizar os dois lados da embalagem, tanto o lado A quanto o lado B, para cada 7,5 litros de água, tá? Então quando eu estiver preparando a minha solução ali, eu vou ter que inserir a quantidade de material tanto do lado A quanto do lado B na minha solução a cada 7,5 litros de água que eu tiver na minha solução ali, certo? Se a gente for observar também na embalagem, esses packs eles têm uma embalagem plástica em volta, e essa embalagem ela não precisa ser deteriorada, não precisa rasgar, nada do tipo, para inserir apenas o material lá. Essa embalagem numa água climatizada ali de 70 a 80 graus, ela se dissolve, então eu não preciso rasgar a embalagem para mim conseguir apenas inserir o material. A própria embalagem ela já se dissolve, certo? E uma recomendação que a gente sempre dá em relação à quantidade de EcoWorks que for utilizar, como uma embalagem para cada 7,5 litros, muitas vezes a gente tem ali quantidades quebradas, né? Por exemplo, em um tanque de 15 litros eu sei que eu vou precisar usar 2 embalagens, mas em um tanque de 20 litros eu utilizo 2 embalagens ou 3 embalagens. A fabricante ela sempre recomenda, para a gente conseguir ser efetivo e ter uma maior velocidade de resposta na remoção do suporte, sempre arredondar a quantidade para cima, né? Então se a gente está falando aí de um tanque de 20 litros, a quantidade correta de EcoWorks que a gente for utilizar é de 3 packs de EcoWorks, tanto do lado A quanto do lado B, beleza? Outro fator de sucesso para a gente conseguir ter uma boa efetividade na remoção do suporte é a questão da temperatura da água, tá bom? Aqui ela está climatizada a 69 graus, logo logo ela vai chegar a 70 graus, que é o ideal, podendo ser configurada de 70 a 75 graus para conseguir remover o material de suporte. Em tempo, vocês vão observar aqui que o meu tanque está com 18 horas, eu não preciso de tudo isso, eu preciso apenas de 4 horas. 4 horas já é o suficiente para a gente conseguir remover o material de suporte da peça. Isso pode variar também de acordo com o tamanho da peça, de acordo com a geometria da peça, mas 4 horas é uma média ideal. Geralmente, a maioria dos suportes, quando a água está em um bom estado, são removidos aí no período de 2 horas, 2 horas e meias. 4 horas a gente coloca mais para aquelas peças onde tem algumas regiões que são de difícil acesso para a solução de suporte e para aquelas peças também que já tem um tamanho um pouco elevado, né? Para aquelas peças que já alcançam ali aproximadamente 20 centímetros em cada uma das suas dimensões, a gente recomenda um tempinho um pouco maior para a remoção do suporte. Uma dúvida também que acontece muito é em relação ao descarte da água, né? Como que eu tenho que preparar a água para fazer o descarte?
Eu coloquei esses dois copos aqui para a gente fazer um bom exemplo. Esse daqui no caso é a solução do suporte que a gente tira do tanque e aqui é a água pura. Porque a recomendação do fabricante é que a mesma quantidade que eu tenha de água da solução que eu removi do tanque, eu tenho que adicionar de água pura. Em outras palavras, aqui eu tenho 300 ml da solução do tanque e aqui eu tenho 300 ml de água pura. Eu tenho que adicionar água pura na solução para eu conseguir fazer o descarte correto. Em outro exemplo, no nosso tanque, por exemplo, que a gente tem uma capacidade de 20 litros, para eu conseguir fazer o descarte correto dos 20 litros de solução, eu preciso adicionar os 20 litros de água pura, beleza?